Estamos iniciando nosso trabalho. Meu projeto. Nós estamos aguardando o secretário da Saúde chegar para trocar uma ideia com ele com relação ao substitutivo global do 1/2023, do PE 44/2023, que ratifica as intenções do município de mudar de entrar no consórcio intermunicipal Saúde Mato Sul. Esse projeto que vai estar com o vereador Paulo Ferrarese, que eu gostaria que na sequência ele conversasse sobre isso, mas nós vamos segurar um pouquinho, porque eu faço questão de secretário, a gente ouviu o secretário, né? Então nós não vamos estar discutindo isso, mas nós temos dois assuntos na sequência que eu gostaria que o secretário ler para nós, para a gente poder dar os encaminhamentos nesse sentido, ok? E até porque nós estamos com o pessoal aqui fora de uma associação que trata sobre cannabis, eles pediram para ser ouvido pela comissão, e obviamente a gente não vai fechar as portas para ninguém e vamos ouvir. Com a palavra, senhor secretário. Com a leitura do 44 e depois, a gente depois segurar ele, suspender, antes de nós votarmos. Projeto PE 44/2023 ratifica o protocolo de intenções e autoriza o ingresso do município de Criciúma no consórcio intermunicipal de saúde Macro-Sul e da outras providências. Então, esse PE, trata sobre a intenção, nós vamos suspender nós vamos deixar para depois dessa análise, se vocês não se oporem, claro, para a gente ouvir o secretário antes de mais nada. E o secretário vindo aqui, a gente gostaria também de trocar uma ideia com a presença hoje do vereador Obadias Benones, né, que nós discutimos na semana passada em relação ao assunto associado ao aborto. Nós já deliberamos, já encaminhamos, mas eu gostaria que o Acélio estivesse aqui hoje, e outros membros, para trocar uma ideia com relação ao próprio autor, né, o autor ouvir da parte deles o que isso representa, e o poder, o autor também do projeto, poder se posicionar. Isso eu acho que é o direito ao contraditório, né, que a gente está abrindo para o vereador na nossa própria comissão. Antes, porém, nós vamos analisar o requerimento 281/2023, que eu peço que o secretário faça a leitura. Esse aqui vai ficar para despacho do vereador Maneca, que encaminhou para a nossa comissão. Então, eu vou passar para o Maneca, mas eu gostaria que você, nós vamos na sequência, chamar o pessoal para ouvir os alegamentos. Por favor. Requerimento 281/2023 requer-se à mesa, ouvido o plenário e na forma regimental, a realização de audiência pública com a finalidade de discutir ações voltadas para debater cannabis medicinal, implicações e aplicações em políticas públicas em Criciúma. A audiência pública será realizada no dia 17 de maio de 2023, quarta-feira, às 19 horas, no Salão Ouro Negro, localizado no Paço Municipal Marcos Rovares, e terá a participação de interessados no assunto e convite para toda a sociedade. Muito bem. Eu vou chamar o pessoal para fora, para que eles possam ouvir. A luzinha aqui, a luzinha. Ali. Licença, boa tarde. Boa tarde. As cadeiras aqui. A vereadora Giovana também acabou de chegar. Tá bom. Né? Eu gostaria de pedir para que vocês se apresentassem. Né? Nós estamos falando um pouquinho sobre o requerimento, acabamos de fazer a leitura do requerimento relativo à audiência pública, né, do debate do cannabis medicinal, com uma audiência pública em tese programada para o dia 17 de maio de 2023. E esse requerimento está com o vereador Manuel Rosenque. De qualquer forma, a gente gostaria de ouvi-los, né, até porque vocês estão aí, fazemos questão de ouvir-los. Por gentileza, fica à vontade. Prazer, boa tarde a todos. Meu nome é Amanda, sou uma das fundadoras da Associação Cura Canábica, servidora pública também do Estado, quase 10 anos voltada no LACEI, Laboratório Central do Estado.
faz pouco mais de 3 anos que nós começamos aqui na região a estruturação da associação Levedura Canábica e recentemente começamos a atender os pacientes com apoio de outras associações e de outras empresas, né? E o decorrer aí dos nossos atendimentos, grande parte da população que precisa de atendimento com a cannabis não tem como arcar com os custos do tratamento, né? E isso inclui autismo, fibromialgia, dores crônicas em geral, também depressão e ansiedade, né? Sempre com a prescrição do médico. Mas a gente esbarra nisso. Tem muita gente que precisa de atendimento e a associação não consegue abraçar todos esses pacientes. Nós já passamos de 70 pacientes atendidos pela associação, mesmo fazendo pouco tempo, né, que a gente está trabalhando com atendimento. E boa parte dos pacientes são pacientes sociais, ou com 50%, ou com doação integral, tanto da consulta quanto do produto também, do óleo, né? E é uma situação que a gente enfrenta com bastante dificuldade, não conseguir abraçar todos esses pacientes. Então a nossa preocupação com esse projeto é sobre isso, levar cannabis para quem precisa e não consegue arcar com o custo do medicamento. Né? Um dos exemplos que a gente tem é o Paulo Henrique, que tem 2 anos e meio, ele precisa fazer o uso de um canabinoide isolado, que é do CBD, e esse medicamento, nas nossas farmácias aqui no Brasil, custa R$ 2.550 e via importação de outras marcas, custa em torno de R$ 1.550. É uma família que vive de doação, esse paciente tem mais de 40 compulsões por dia, conseguiu controlar e reduzir para 1 ou 2 compulsões por dia, né? E eles vivem de doação para conseguir arcar com todos os custos, entre eles a cannabis também, o canabidiol no caso dele. E esse paciente em específico a gente conseguiu atender com o apoio de outra associação, mas nós temos uma fila de mais de 20 pacientes aguardando e a hora que a gente ainda não começou nem a fazer o nosso trabalho de divulgação. A gente está atendendo os pacientes que realmente chegam até a associação. Então esse projeto de inclusão da cannabis no SUS, assim como já aconteceu em outros municípios e estados, aqui em Criciúma se faz muito importante, né? Quando a gente levou essa proposta do projeto da dispensação da cannabis aqui no SUS, nós levamos alguns números para o secretário. A dispensação da cannabis ela impacta em outras coisas também, como por exemplo na diminuição dos medicamentos alopáticos desses pacientes. Muitos pacientes são pacientes de polifarmácia que fazem uso de mais de uma medicação e a cannabis ela atua também nesse segmento, de estar reduzindo o medicamento alopático dos pacientes. Então é uma série de benefícios, tanto para o paciente quanto para o município. E levando essa proposta, né, e aguardando a decisão do município, nós estamos ansiosos, os pacientes estão ansiosos também, e a gente está aguardando uma decisão quanto a isso. Quem são os demais? Pode se apresentar, por favor? Boa tarde, eu sou a Flávia, professora Flávia da Unesc. Eu sou pesquisadora lá, trabalho 10 anos lá, e entrei em contato com a Amanda, entrou em contato comigo, por uma preocupação que também é minha, porque lá na Unesc nós temos várias associações, como por exemplo a Associação de Fibromialgia, em que vários pacientes traziam essa demanda, ou já estavam utilizando, a maioria deles já estavam utilizando, de uma maneira que a gente não sabe, sem o controle de qualidade. Esse é o maior ponto-chave do tudo. E a nossa parceria começou exatamente para isso, para fazer um controle de qualidade, porque para a gente entender um pouco melhor, a cannabis ela é uma planta que tem mais de 500 fitoquímicos, né? Substâncias, dentro dessas várias constituintes de outras plantas, que são anti-inflamatórios, analgésicos, né? Entre outras coisas, mas que a gente precisa de um controle, né? Para saber se aquilo realmente é um óleo de cannabis, para saber quanto tem de cada constituinte. E é importante que a gente entenda que tudo que tem na cannabis, não tudo que tem, mas os fitoquímicos que fazem efeito no nosso organismo, nós produzimos substâncias dentro do nosso corpo que esses constituintes são análogos a essas substâncias. Então, eles se ligam exatamente onde essas substâncias se ligam. Então, a cannabis ela já está implantada, né? A gente tem um projeto em Braço do Norte, que
que a gente também assessorou, conheço algumas pessoas envolvidas no processo, Salvador, São Paulo, enfim, está aumentando cada vez mais. Por isso, até, porque a demanda aumenta muito, uma coisa que a Amanda apontou, que eu acho muito importante a gente levantar, é a diminuição de medicamentos alopáticos. Eu tenho um exemplo da minha família, minha mãe usou 1 ano e meio, ela teve uma doença autoimune, ela teve um vírus, um herpes zoster, começou a paralisar o corpo todo. Em 1 mês ela paralisou o corpo inteiro e ela precisou usar uma imunoglobulina que custava R$150 mil pro SUS. E na época ela utilizou 2 vezes, funcionou, e 2 meses ela tinha que voltar. Até que ficou em desabastecimento no Brasil essa imunoglobulina. Há mais ou menos um ano atrás. E como eu trabalho com cannabis na pesquisa há algum tempo, eu conversei com um neuro, que já trabalha com a cannabis, e ele me disse, olha, eu acho que realmente vai ser muito importante para a tua mãe. Hoje ela está há 1 ano e meio, ela dirige, ela recuperou todos os movimentos. Então, assim, eu falo como pesquisadora, mas eu falo também como eu sou ativista em relação a isso, porque eu sei dos benefícios que ele pode trazer. Eu tenho até uma fala, assim, de vários neurocientistas falando a respeito. A cannabis, inclusive, o CBD, o canabidiol, que é um dos 150 constituintes que a planta tem, inclusive é utilizado para dependência química. Que eu acho que a gente poderia ampliar isso em muitas áreas, muitas áreas. Então, eu acho que não tem como. E eu acho interessante essa discussão, inclusive, né? A gente precisa discutir esse assunto. Ele está aí, não tem como negar, né? Os números estão aí, quem quiser ver. Eu acho que a gente precisa regulamentar e fazer a coisa certa, com controle de qualidade, com pesquisa, né? E assim a gente construir todo mundo junto, porque o lado objetivo é quem está recebendo, né? Eu sou a Morgana, eu estou há pouco tempo na associação, mas eu estou entrando mais para dar um suporte, né, para o pessoal, assim, seria mais na parte de acolhimento, então eu não tenho tanta propriedade para falar em questão científica por não ter esse conhecimento ainda, né? Mas a gente está aqui para ter o apoio de todos, assim. Eu sou o Robson, boa tarde, eu sou um dos fundadores e presidente da Associação Cura Canábicas, vim de uma família de agricultor e eu sou responsável pelo cultivo da associação. Vereadores, se alguém quer fazer algum questionamento, né, falar alguma coisa, aí a associação que provavelmente irá participar dessa audiência pública, eu creio, né, imagino que eu devo estar presente na audiência pública. Então, a gente tem a oportunidade para a gente, de repente, trocar uma ideia, conversar, né, fazer algum questionamento, tá? A palavra está liberada. Só para de leigo, cannabis, na verdade, é maconha. Isso. Você já tem plantação de maconha? Você cultiva isso? Então, Estamos tentando legalizar o cultivo, porque né, em Santa de uma Catarina, série de fatores. no estado não existe um projeto de lei, né? Na verdade, é um mercado que ainda está em regulamentação, né? Das associações que conseguiram autorização de cultivo, uma só recentemente conseguiu autorização diretamente com a Anvisa, que é o mesmo processo que a gente está tentando fazer, né? Estruturar todas as áreas da associação, para quando entrar com o pedido na Anvisa, a gente já não tem mais nenhum problema, já está dentro das RDCs que a Anvisa solicita. No restante, tirando essa associação, que foi a primeira recentemente, agora faz alguns meses, conseguiu essa autorização direta pela Anvisa, todas elas só têm uma autorização de cultivo quando entra no processo judicial, né? E aí, para isso, o cultivo precisa ser seguro, dentro dos padrões e requisitos para o cultivo de uma planta medicinal, né, um medicamento fitoterápico, precisa ter um ambulatório também anexo, um laboratório que esteja dentro dos padrões de controle de qualidade de produção de medicamento, né? Tem inclusive uma RDC, a 327, que fala sobre isso, sobre a produção de medicamento da cannabis. E é dentro de todos esses parâmetros que a gente está tentando se enquadrar. Não é fácil, não é barato, tudo é com muita pesquisa, muita luta. Nós somos voluntários da associação todo esse tempo, né? E a gente está nesse processo de tentar a nossa autorização para o cultivo da cannabis.
Até lá, a gente faz os atendimentos aos pacientes por meio de outras associações de empresas parceiras também. Parece contraditório, mas a gente já precisa estar atendendo os pacientes para poder entrar com o nosso pedido. É assim que funciona. Sabe por que eu falo isso? Eu estou aqui 12 anos em Criciúma, sou de estado de Santa Catarina, sou de Joinville, né? E o que mais a gente encontra, principalmente um número crescente de dependente químico em nosso município. Eu tenho hoje um centro de recuperação lá no Verdim, ali mais ou menos em torno de 7 anos, nós temos ali, já passou ali mais de 700 jovens, né? Boa parte de jovens. E o perigo é esse tipo de liberação, sem entrar no conteúdo, no sentido científico, né, dos benefícios, mas o sentido de maconha, né, que você conversa com esses dependentes, a maioria começou com um cigarro, depois partiu para maconha, puxou para cocaína e hoje estão no crack e estão indo nessas drogas mais fortes aí. Então é um assunto muito polêmico, né? Eu, até pela minha formação, sou pastor também, eu sou contrário a qualquer tipo de droga. Então esse é um conceito que eu tenho que me provar, né, cientificamente, né, para a gente poder ver o resultado disso, porque o conceito que a gente tem é malefício do que benefício. Né? Posso continuar com a Fabi? Não, pode deixar. O que se tem, né, boa parte das informações que a gente teve a respeito da cannabis ou da maconha recentemente, foi tudo muito manipulado por questões financeiras, interesse financeiro em torno da planta. Ela é uma planta que pode virar combustível, plástico biodegradável, pode virar roupa, pode virar sapato e também remédio. Então, o que se faltou para a planta é pesquisa e estudo, e esses 70 anos que a gente teve de distância da planta fez com que tudo isso ficasse parado, né? Mas voltando ao assunto, quanto ao uso recreativo, quanto ao uso medicinal, a diferença é saber o que se está plantando, o que se tem ali, passar por uma consulta médica, porque cada paciente tem uma necessidade diferente para cada tipo de canabinoide. Então tem paciente, por exemplo, que tem indicação de CBD, tem paciente que tem indicação de CBD com THC, isso depende dos sintomas que ele pretende controlar, da patologia dele, do histórico dele, da rotina de vida dele, né? Tudo isso é avaliado durante a consulta. Então a diferença do uso recreativo para o uso medicinal é esse. É um uso que a pessoa está sendo guiada, que se sabe que se tem naquela planta, que passou por um processo de qualidade, né? Quando se produz o óleo, você sabe a quantidade exata que o paciente está usando. Então, são todas essas diferenças que distinguem do uso recreativo para o uso medicinal. Tudo é muito bem acompanhado, né? Na nossa associação, por exemplo, nós temos uma enfermeira que faz acompanhamento dos pacientes, para verificar como é que está sendo o controle dos sintomas, se está chegando no alvo que a pessoa espera e que o médico fez a prescrição, né? Então é um trabalho em conjunto. Eu acho que a Flavinha vai poder, inclusive, dar melhores informações. Então, eu sei dessa preocupação e eu entendo que isso não é uma coisa que a gente começou agora, né? O senhor só esqueceu de uma droga que é a mais importante de todas dentro disso. Eu estou falando de artigo científico mesmo, assim, o álcool é a porta de entrada para as drogas. Isso é fato. Né? Isso não é nem, né? Isso é de comigo. Mas existe, como a Amanda falou, existe uma diferença muito grande entre o uso recreativo e o uso medicinal. Até porque o óleo, quando se administra o óleo, por exemplo, pegar aí fibromialgia, então vai usar 5 gotas de manhã, 5 gotas de meio-dia, 5 gotas à noite. Ela não vai ter o efeito psicoativo que as pessoas que usam de forma recreativa estão procurando. Não é esse o fato. E como eu comentei antes, eu nem sabia disso, mas até veio a calhar, eu posso, inclusive, conseguir algumas, já que a pessoa tem uma... E é importante até conhecer, né? Eu acho que não é por acaso também que esse assunto veio à tona. O canabidiol já é muito utilizado para dependência química. Então, a gente utilizar, a gente saber que é uma planta que tem 500 constituintes dentro dela, e quando a gente seleciona alguns constituintes, ele pode fazer bem para
aquele malefício que deu origem, né, acreditava-se que, ou acredita-se, porque sim, a maconha como uso recreativo, ela apresenta um efeito colateral, que eu acho que é significativo, que é a síndrome motivacional em adolescentes. A gente não está falando de uso em adolescentes, e é mais essa... Muito pelo contrário, totalmente contraindicado, o sistema nervoso central não está totalmente desenvolvido. Então, eu tenho um pesquisador amigo nosso, que trabalha conosco, que disse que maconha não é coisa de jovem, maconha é coisa de idoso. Porque se vocês pegarem artigos de doenças neurodegenerativas, pacientes que usam, que estão em fase de psicose já, com Alzheimer, com Parkinson, a própria psicose, que a princípio se dizia que a maconha causa esquizofrenia, já tem benefício com o canabidiol e com o próprio óleo, com doses menores do próprio THC. Então isso, os estudos avançaram muito em relação a isso, sabe? Então, é legítima essa sua fala, é o que as pessoas têm maior medo, e eu acho que é isso que a gente precisa falar. E na minha visão, nesse momento, não tem que interligar as duas coisas, né? Porque estão falando de um medicamento que precisa de laudo, que precisa de prescrição médica, que precisa inclusive de médicos que saibam... Você não está falando no recreativo, está falando no sentido... Isso, medicinal, né? Vereadores, mais algum questionamento? Nós temos aí 5, 7 minutinhos aí. O secretário está chegando, então, desculpe a minha completa ignorância. Eu sou totalmente ignorante do tema. E é claro que essa preocupação que o Jair nos traz, realmente é que acaba associando, né? Eu realmente conheço uma pessoa que faz uso, e filho de um médico que realmente tem problema, e a utilização disso tem diminuído bastante, né, a questão dessa criança que já é um adulto, né, já ultrapassou aqui a casa dos 35 anos, na verdade. Né? E é claro que quando a gente vê esse tema, a gente sempre associa a maconha, né, naturalmente. Claro que a gente conhece que existem estudos, esses trabalhos, sempre são desenvolvidos. Mas talvez a nossa maior preocupação seja se nós temos hoje no Brasil alguma legislação de fato permitindo o cultivo, não a regulamentação no município, né? Mas a nível nem de Estado, porque pelo jeito a legislação é muito prematura ainda, né? A gente fala a nível de Brasil, né? Nós temos hoje alguma legislação de fato que nos permite estar avançando esses debates, por favor? Eu vi aqui em São Paulo, o governador Tarcísio, ele sancionou a lei agora. São Paulo. São Paulo. Nacional, nós temos alguma coisa? Santa Catarina não tem um projeto de lei que foi... Eu não sei como é que ele está sendo desenvolvido, né? O Weber, né? Do projeto para dispensação do SUS, mas quando a gente fala de regulamentação, a importação pela RDC 660 ela já acontece há muito tempo. Então, quem tem dinheiro sempre teve acesso a cannabis, isso nunca foi problema. É uma farmácia, né? Exatamente, o que a gente está discutindo aqui é a desigualdade social, é o acesso para quem não tem condições de arcar com o custo do tratamento. Né? E tem também outras leis que regulamentam a produção, né? E outras também que já estão regulamentando a associação. Então a gente não está falando aqui nem do cultivo, nem da associação, a gente está falando especificamente sobre o projeto de lei para a dispensação da cannabis no SUS para aqueles pacientes que não têm condições de arcar com o custo do tratamento. E aí, claro, né, quando vir futuramente abrir processo de licitação e compra, isso vai ser aberto somente com empresas que têm regulamentação e autorização da Anvisa para estar fazendo esse processo. A gente, enquanto associação, a gente não sabe se a gente vai conseguir fazer isso, e até porque do conhecimento que a gente tem no mercado, a gente sabe que é muito difícil para uma associação competir com uma empresa de fora. Então a gente está trazendo esse debate do projeto para a dispensação da cannabis pelos pacientes. Essa é a importância do projeto. Porque realmente, assim, se me permitem, quando a gente está lá no paciente, a gente percebe o quanto essa e às vezes ela vem errada. Ele traz uma coisa que nem é o órgão que ele está achando que é. Esse é o maior problema da medicina. Eles estão usando, eles vão usar, eles vão ter um jeito de usar. Agora, será que eles vão usar o que deveria ter sido usado? Será que tem um médico por trás disso? Será que onde eles estão indo?
conseguir isso, né? Eu acho que aí é outra discussão. Tudo é caminho aqui. Aí eu vou. Aí você já vem pra cá. Desculpa, só que nós temos uma comissão agora, a gente só tem que organizar porque ele vai abrir. Vereadores, o Paulo vai abrir lá, o Badias vai segurar um pouquinho, não vai dizer o Felipe vai segurar, porque ele é o próprio presidente, então o vice-presidente vai abrir, justamente para a gente continuar batendo papo, porque na sequência está vindo o secretário, já deve estar na sequência aí, que a gente tem mais alguns assuntos para discutir com eles. Que bom que vocês chegaram mais cedo e nos deram a oportunidade de poder estar debatendo antes do próprio secretário. Eu acho que Fica à vontade. mais assim para título de encaminhamento, porque acho que do ponto de vista de esclarecimento de dúvidas, inclusive a audiência vem nessa toada, né? Fazer um debate amplo Com a cannabis. E ele me disse, olha, eu acho que realmente vai ser muito importante para a tua mãe. Hoje ela está 1 ano e meio, ela dirige, ela entrou todos os movimentos. Então, assim, eu falo como pesquisadora, mas eu falo também como eu sou ativista em relação a isso, porque eu sei dos benefícios que ele pode trazer. Eu tenho até uma fala, assim, de vários neurocientistas falando a respeito. A cannabis, inclusive, o CBD, o canabidiol, que é um dos 150 constituintes que a planta tem, inclusive é utilizado na dependência química. Que eu acho que a gente poderia ampliar isso em muitas áreas, muitas áreas. Então, eu acho que não tem como. E eu acho interessante essa discussão, inclusive, né? A gente precisa discutir esse assunto. Ele está aí, não tem como negar, né? Os números estão aí, quem quiser ver. Eu acho que a gente precisa regulamentar e fazer a coisa certa, com controle de qualidade, com pesquisa, né? E assim a gente construir todo mundo junto, porque o maior objetivo é quem está recebendo, né? Eu sou a Morgana, eu estou há pouco tempo na associação, mas eu estou entrando mais para dar um suporte, né, para o pessoal, assim, seria mais na parte de acolhimento, então eu não tenho tanta propriedade para falar em questão científica por não ter esse conhecimento ainda, né, mas a gente está aqui para ter o apoio de todos, assim. Eu sou o Robson, boa tarde, eu sou um dos fundadores. E ela apenas gera encaminhamentos, né? Que é o propósito do debate que se cria em torno de uma proposição como essa. Então, talvez o que a gente está tendo aqui, realmente, eu também fiquei surpreso com a presença de vocês, ninguém havia me comunicado que vocês estariam aqui, mas eu confesso que eu fiquei feliz porque realmente abre a porta para a discussão. E a democracia, ela nos permite isso, né? É as razões e as contra-razões. Isso é uma coisa absolutamente natural. Então, se algum vereador quiser mais se manifestar, não sei, o próprio relator do requerimento, enfim, continuamos conversando até que o secretário esteja presente, que já está atrasado, porque ele pediu 5 minutos e os 5 minutos dele chegou. Eu acho que é importante a gente falar sobre o relato dos pacientes, né? Inclusive, quando a gente começou a falar sobre a audiência, nossa preocupação era trazer os pesquisadores, médicos, advogados, todos envolvidos, e tornar a cannabis um assunto sério e realmente um projeto de lei que atenda todas as necessidades e todas as legislações vigentes, né? Mas o mais importante é o relato dos pacientes. Nós, como eu já falei anteriormente, somos voluntários na associação. Não é fácil conduzir tudo isso, mas quando a gente ouve o retorno dos pacientes, dizendo que o filho autista já está mais maduro, consegue se comunicar melhor, qualidade de vida para a família, muda todo o convívio familiar, não é só para aquele paciente. Um pai que tem fibromialgia, que já não consegue mais trabalhar, volta a ser funcional. Então são esses retornos que fazem valer a pena o nosso trabalho e inclusive, né, a audiência, a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente, mas ela está sendo organizada também para trazer o relato dos pacientes. Porque aí quando a gente vê realmente a importância, a diferença que faz para os cidadãos. Muito bem, tá? Mano, quer falar como outra coisa? Não, eu só penso que é um assunto que a gente deve discutir mais aqui. Certo. Por enquanto não ir para público. Porque faltam os técnicos, que a gente eu também trabalho com isso há muitos anos,
tenho acesso a muitos estudos, né? Eu também sou a favor que sejam melhor estudados os componentes que são terapêuticos, né? Mas, assim, eu penso que hoje a gente precisa ter todo um cuidado, porque a maconha, ela vem, a cannabis, ela vem primeiro com um índice, um percentual do princípio ativo extremamente alto hoje para uso recreativo. Foi essa manipulação que houve. Então, essa discussão tem que ter muito cuidado. Quem vai estar nela? Então, eu tenho muito assim, cuidado nesse sentido, muito receio nesse sentido, porque pode ser que isso vá levar uma mensagem para as pessoas que estão lá distorcida. E uma mensagem que realmente é uma coisa muito bom. Você sabe que a gente vem da história do cigarro, do tabaco, do álcool, que agora está sendo desmistificado pelos estudos mais aprofundados, né? Enfim, então eu penso que agora seria bom a gente manter aí, trazer uma discussão mais interna, trazer pessoas. Oi? Ele pediu isso? É requerimento, né? O senhor não vai liberar o requerimento? Não. Vai privar a população. Vai privar a população de fazer um debate? Não, a população já pode primeiro fazer essa discussão aqui. Trazer pessoas que possam estar trazendo o outro lado também. É sério isso, não é? Por que o senhor acha que eu acho que isso é brincadeira? Pelo fato como tu quer conduzir, pelo jeito. Eu não vou conduzir o processo de audiência. Ah, mas olha, isso não é uma discussão pessoal. Não, por favor, não vai só desse lado. Mané, tem muita Acho que coisa. eu tenho respeito o tempo que a gente tem na área. Conclui, Mané, por favor. Não, resumindo é isso, eu acho que é importante a gente discutir, sim, sou a favor da discussão, mas primeiro internamente. Vamos ver aí, vamos trazer pessoas com gabarito que possa realmente contrapor, contra-argumentar, enfim. Isso é importante. Gente, eu entendo vocês e eu sou completamente a favor. Olha que bom se a gente pudesse ir lá fazer uma... isolar aquelas substâncias que realmente são terapêuticas, né? E vamos fazer aí, trazer os benefícios. Sabe como as pessoas fazem hoje? Depilação? Elas vão no traficante, compram e fazem um óleo. Eles não compram isso. Muitos pacientes. Então, isso que eu quis dizer, quando eu entendo o que o senhor quer dizer. Só que ela já está no nosso meio. O que a ideia da população e de todas as pessoas que nós traríamos aqui seriam de avalia. Todos médicos, cientistas. Então, controvérsia, né? Porque tem uns que tem, que conseguem argumentar. Deixa eu puxar para a minha fala. Eu só quero. Tem duas coisas que eu queria discutir. Primeiro, acho que a secretaria pediu a fala. Sobre esse assunto, é isso? Eu vou te passar, tá? Eu vou te passar, e sempre eu preciso encerrar esse assunto. Eu sei que é polêmico demais, só que nós temos horário regimental também. E eu tirei o vereador Obadias da comissão deles, justamente porque a gente quer ter um outro debate. Né? E são mais 2 debates que nós temos com a secretaria nesse momento. Então eu vou passar a fala para vocês. Não é que tu tens, é contigo a relatoria, tu é que vai dar o despacho, certo? Eu vou respeitar isso, porque é uma questão regimental, não vou, se eu estiver errado, tu pode me dizer. Tá? E porque tu vai relatar. E aí a gente encerra essa etapa, desculpe, mas realmente eu preciso encerrar. Secretaria, por favor. Boa tarde, eu peço só aqui. Tudo bem. Então, eu entendo a posição do Manuel, né, dentro das linhas, já tem tempo que a gente vive isso constantemente. É complicado, é muito difícil. Muitas vezes os nossos medicamentos eles não dão conta. Tem pessoas, tem crianças, principalmente, que elas têm muita essa dificuldade de manter controle da doença. A evidência científica para a epilepsia, por exemplo, ela já está bem estabelecida. Né? Já existem realmente relatos e tem, claro que sempre vão existir estudos e mais estudos. É só a nível de evidências.
Isso não, tem casos, muitos casos. Estudos conclusivos não Tem Como assim? vários. Estudos conclusivos não Gente, tem. esse problema não, mas isso aí é uma questão assim, bem. A gente entende que tem esse estigma da própria planta, né? Que é complicado. Tem pessoas que utilizam a planta de forma recreativa, como também tem pessoas que usam a morfina de forma recreativa, das outras medicamentos, né? Então é muito delicado. O próprio medicamento, ele já é disponibilizado nas farmácias, porque realmente existe EPs, que já está liberado, né, pela Anvisa, então existe essa possibilidade. Eu queria só, né, enquanto gerência da assistência farmacêutica, então, qual que é a ideia? É criar um grupo aqui para conversar mais, talvez, para ampliar esse conhecimento, mas assim, não estabilizar isso, porque realmente em algum momento é um ganho da própria população, né? Mas claro que a gente tem que ter muito cuidado na fala. Isso é certo, mas isso é com esse e tantos outros medicamentos, né? O medicamento como um todo. Então a gente tem que ter cuidado. Então, só para verificar essa questão, certo? Bom, eu vou só encerrar. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Separar o que é recreativo do que é medicinal. Eu acho que essa é a questão que nos parece também encaminhada nesse dia. Então eu preciso encerrar. Eu quero, de fato, assim, agradecer muito a presença de vocês. Vereador Maneco, o senhor é relator, o senhor faz a sua relatoria, o teste gráfico, você tem essa prerrogativa. Né? Existe um prazo legal, existe uma previsão. O próprio requerimento estabelece o dia 17 como o prazo para fazer a audiência. Né? Então, tem que ser ponderado em todos os aspectos. De fato, fiquei muito contente com a vinda de vocês. Obrigado de verdade. Eu tenho que liberá-los por conta dos outros assuntos que nós vamos ter que dar sequência. Muito obrigada pelo convite. E a gente ressalta a urgência e a importância da gente estar Muito debatendo obrigado, isso. A gente está na linha de frente com o paciente, não é fácil dizer que não. Eu sei que Obrigada. Maneco, você tem relato? Imagina. E outro assunto. Demais. 7 Secretário, tudo bem? O senhor vai discutir o assunto? Eu sei que é. São vários, eu acho. Acho que o meu entra também aí nesse pacote aí. Sério, obrigado pela presença. Olha, obrigado por estarem aqui. São dois assuntos que eu gostaria de pedir que a gente tratasse. Um deles, semana passada a gente discutiu com a Conselho Tutelar, Associação da Saúde da Mulher, Conselho de Saúde da Mulher, conversamos também com representante da Secretaria de Saúde, falando sobre a questão da colocar a placa nas unidades de saúde, aborto, cartaz. Aborto é crime, né? Desculpa, né? Faixa. Faixa etária. Faixa é coisa de protesto. Placas, cartazes, banners fixados pela própria secretaria. Qual é a visão que a secretaria tem em relação a essa questão? Vocês não vieram aqui para isso. Por isso que é bom a gente não aproveitar a oportunidade. Projeto. E eu subtraí o Oba Dias da comissão dele, que ele acabou não participando da nossa, e eu pedi para que ele retirasse e pudesse ouvir. Então, o que a secretaria, como a secretaria vê essa questão de colocar um cartaz? Aborto é crime, ressalvado o artigo 417, 128 do Código Penal. Perfeito? A gente sabe que existe uma previsão legal do Código Penal em casos de risco da mulher, de morte da mulher, ou mesmo em decorrência de estupro. Né? Então, essa é a questão e eu gostaria de ouvir os secretários. Antes, presidente, boa tarde a todos. Questão de ordem, presidente. Podem lembrar que teve uma representante da Secretaria de Saúde, a qual trouxe a fala em nome do secretário, né? Que já colocou para nós que na ocasião não estava o propositor, né? O mentor do projeto. E aí, por isso, o chamamento de vocês. E qual foi a fala dela? Contrário. Bem. Pelo SUMAR? Não veio saúde da mulher aqui, veio o Conselho do Direito da Mulher. Nós temos hoje uma
muito bem montada e participa desse conselho lá, né? Faz parte do grupo condutor, né? Do grupo condutor. Isso, Eu acho que seria interessante, já que já é aprovada a proposição, Devolução. proposição. Projeto de lei. Projeto de lei. Seria interessante assim, eu como acho que essa casa representa a população, nós representamos o executivo, e nós temos um setor hoje um dos melhores do Brasil, exemplo, inclusive ontem citados pela secretária estadual, de trabalho nessa questão da saúde da mulher e da criança. Se me permitir, poderíamos chamar esse grupo para uma reunião para discutir o assunto melhor, entendeu? Eu acho que ficaria de bom tamanho, assim, porque eu externar uma opinião minha é diferente de eu externar uma opinião de um grupo produtor de todo o processo da saúde da mulher e da criança, né? Ele não vai envolver a mulher, né? Eu não sei se poderia ser assim, né? Presidente, Isso dá para ser aprovado já? Como é que está isso? Não, assim, ó, eu pedi para eles tirar fora, porque teve uma reunião aqui e ele acabou não participando. não, vamos deixar claro que eu não participei, que eu não fui convidado. Eu nem sabia que vai ser tratado. Ele não participou porque nós não o convidamos. E foi mandado esse projeto de lei para análise nossa, e nós deliberamos sobre ele, né, em cima dessa fala, tanto do Conselho de Saúde da Mulher, quanto do Conselho Tutelar, e a Janetinha, que representou a Secretaria. Se manifestaram contra. Ao contrário, todos eles consensualmente. A fixação do cartão. Conselho e Conselho Tutelar. Eu conversei com o vereador Obadias, posso pedir uma gentileza? Você pode segurar esse projeto, não precisa tirar ele, segura um pouquinho, só para a gente poder. Eu gostaria de juntar de novo e que você participasse. Ele muito gentilmente atendeu ao nosso pedido, tá? Colocou, acho que foi o dia 9. Para amanhã? Para amanhã a votação. Então, por isso que eu acabei, né? Eles não estão aqui, mas aí, como você diria, eu gostaria de ouvir. Até porque a menina que veio aqui, ela, em tese, representou a própria secretaria. Né? Então, e aí eu só queria que juntar isso. Se permitir, secretário, presidente, todo vereador tem a sua prerrogativa, iniciativa. Todos nós aqui temos a iniciativa de apresentar o projeto de lei sendo constitucional e legal, apresentando, vai para o plenário para debate, que essa casa representa o povo. Eu acho que se todo projeto que a gente botar nessa casa e todas as comissões, a gente for trazer o executivo para fazer uma conversa, nós vamos elaborar poucos projetos. E vai se travar muita coisa. Não desrespeitando a vida de vocês. Primeiro que eu já externei o meu desconforto em ter ser feito uma reunião em cima do meu projeto, ou do projeto lá sendo tramitado, e uma discussão, a gente deveria ter feito aquela discussão naquele exato momento, chamando, eu estava aqui na porta, aqui, ó, entra aqui, vereador, participa, tira as dúvidas de quem está aqui. Agora, chegar aqui e dizer eu sou contra o projeto, é muito fácil, e não ouvir a minha parte. Foi isso que eu relatei, inclusive, para ti. E eu não tiro o projeto. A gente está aberto para discutir o projeto, para fazer encaminhamentos e até melhorar a preposição. Né? Exatamente. Então, tipo, se for todas as questões que a gente for trazer, provavelmente nunca eu estou na obra ali, eu não chamo para discutir. Porque o prepositor fez a sua construção ou não. Se ele quiser fazer a construção lá, ele faz. O debate vai ser ali dentro. Quem tiver argumento, vai lá e debata comigo, eu vou apresentar meus argumentos, está aqui, é o que todo mundo tem direito de ser feito. Vota contra ou vota a favor, ou se abstém, né? que são as três prerrogativas que nós temos aqui. Então eu me sinto até desconfortável nesse momento, né? Me colocando, me expondo a uma situação que é um projeto de lei. É um projeto de lei, vamos construir. Foi projeto, passou para a CCJ, passou pela casa, pela Procuradoria, constitucionalidade não existe nada ilegal nele, ali. Então o Executivo vai receber o projeto, ele tem 2 caminhos, ou 3 caminhos. Ele vai silenciar, o projeto volta para cá, o senhor sabe disso, já passou aqui dentro, ele vai vetar, ou ele vai sancionar. Pronto. É simples e fácil de entender esse processo, que todo mundo sabe aqui. Pode passar aqui ou não, também, né? Tem tudo isso. Exatamente, pode voltar aqui o veto para ser votado para derrubar ou não, pode ser que o projeto também não passe. Né? Pode ser que o projeto também não passe. Vamos para a discussão. Vamos para a discussão do plenário.
É aquilo que eu sempre falo, eu gosto, quando é um projeto legislativo, eu sempre procuro permitir o máximo possível. De debate, também. Eu tenho isso por isso. O vereador sabe que eu faço essa coisa. Questão de ordem pediu? Questão de ordem, presidente. Então, como o próprio secretário já citou, eu, enquanto membro do grupo condutor da Rede Cegonha do município, onde temos o protocolo Saúde da Mulher, no capítulo 2, mais especificamente no 2.14, que fala sobre a violência sexual, que fala da interrupção legal da gestação. Então, a preocupação, vereador, com todo respeito ao seu projeto, e nada contra, eu acho que a nossa preocupação, que foi bem colocada aqui pelo Conselho Tutelar, as representantes do Conselho do Direito da Mulher e uma representante da Secretaria de Saúde, é a comunicação. Por exemplo, até foi citado aqui, secretário, por exemplo, uma menina, uma adolescente, chega lá para ter orientação sobre a situação da gestação e veja um cartaz daquele. Ela não volta mais na unidade para dar sequência sobre o pré-natal. Então, é uma situação que nos preocupa, a comunicação. Apenas isso. Mas existe o documento que fala sobre o abortamento legal, vereador. Acho que foi isso por isso que o secretário sugeriu dividir essa equipe e dar essa informação. Não, o Código Penal dá isso, garante isso. Não tem, ele é um informativo. É aí que, não sei se tem... o debate, o projeto está muito claro. Então, eu não tive essa oportunidade de chegar aqui para conversar sobre o projeto. Vocês estão trazendo pessoas para eu ouvir, ou para vocês ouvirem, para esclarecer. É isso? Ou vocês querem que eu esclareça o projeto? Eu não entendi. Porque assim, quem quer abortar, nem na unidade de saúde vai. É porque não vai sentar lá para... Vou vir aqui para abortar. Com base em que o senhor fala isso? Não, quem quer abortar vai na unidade de saúde para abortar? Com base em que o senhor fala isso? O vereador acabou de dar um exemplo de uma menina de 13 anos que numa situação de um abortamento legal foi... Não, legal. Não. Deixa eu terminar. Vê um cartaz, aborta aquele... Não, vereadora, você não deixou eu terminar. Como você está dizendo para eu terminar? Deixa eu terminar. Eu tô com... Você está dizendo com base em nada. Como assim com base em nada? Olha, eu vou reformular. E eu vou ter que me posicionar, vereador. Primeiro, eu pedir desculpa, tá? Publicamente. Não em nome da comissão, porque eu acho que todos nós aqui concordamos que o vereador poderia estar presente na reunião da semana passada. Seria até melhor, porque eu tentei a vinda das conselheiras hoje, não deu, porque foi muito em cima. Elas já tinham vindo semana passada. Dito isso, nós estávamos no Saúde da Mulher na semana passada quando decidimos que viriam as representantes. Então todos nós estávamos, né, aliás, a maioria de nós, e elas vieram, argumentaram. Da mesma forma que o senhor tem o direito de discutir esse projeto no plenário, a comissão também tem o direito de questionar os demais órgãos competentes. Da mesma forma, questionamos a Secretaria de Saúde, do mesmo jeito que o senhor tem o direito de tentar argumentar. O senhor poderia pegar e dizer o seguinte: então vamos votar amanhã no plenário e você tenta convencer os outros vereadores. Eu podia devolver isso para o senhor, mas nós estamos devolvendo a possibilidade de adiar o projeto e na semana que vem a gente discutir. Leva lá para o condutor e está resolvido. Se for ou te convencer o contrário, ou o senhor convencer o contrário, ou melhorar o projeto, está ali. Só que eu acho que a posição do senhor está numa dimensão que não cabe. Nós queremos discutir, estamos abertos. O senhor sabe a minha posição particular. Eu falei para os vereadores, eu gostaria de trazer representantes que vão dar a posição deles. Porque eu tenho a minha. Não, vocês assim como eu vou votar uma parte, deixa eu só concluir aqui. Questão de ordem. Uma questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de finalizar esse assunto. Com todo respeito eu sou o relator desse projeto. O projeto já foi votado. Com todo respeito ao projeto do vereador Abadias, mas eu vou na mesma linha de pensamento do vereador Daniel, né? Da forma que ela pode ser vista lá na frente. Foi o que... Vamos voltar ali na questão da... O pessoal veio apresentar cannabis. Um apresenta de uma forma, outro apresenta da outra. Então essa é a preocupação. E outra, senhor presidente, nós já deveríamos ter informado o vereador Abadias na reunião passada que o senhor ficou de convocar aqui. Lembra disso? Então foi, com todo respeito, cumprimentando, né, o secretário, os demais, o pessoal da secretaria. Então, isso tem que ser olhado com bastante carinho, até porque nós teve um conselho aqui, eu sou contra o projeto, eu sou contra. Teve um conselho aqui, eu acho que todo mundo, todos aqui, foram pela mesma linha, né? Bom, nós estamos tratando de uma comissão que trata de saúde. Os assuntos relativos a isso é importante. O que eu procurei foi tentar aproximar para que os debates pudessem ser estendidos. Como é um projeto de lei que parece-nos polêmico, existem várias opiniões, tudo que a gente fez foi tentar dirimir e permitir que o projeto possa... não o projeto está redondo,
mas que os debates possam estar mais arredondados, né, evitando, assim, talvez, desnecessárias situações. Adilson, muito obrigado, você foi muito gentil. Com certeza. Em nos atender, obrigado de coração. Tá? Fica claro, né? Não estou nem pressionando para tirar, nem ao contrário. O senhor tem total prerrogativa e total liberdade para os próximos encaminhamentos. Só questão de ordem. Quando se trata de assunto em comissões, aqui nós somos na Comissão de Saúde. Tudo que envolve saúde, a gente resolve aqui dentro. Quem são os membros da Comissão de Saúde? São aqueles que optaram pela Comissão de Saúde. Assim como de obra, assunto relacionado à Comissão de Obra vai ser discutido na Comissão de Obra. O geral vai para o plenário. Né? Então é nesse assunto. Não me chamaram para discutir aqui, mas aqui foi discutido em relação à Comissão de Saúde a respeito do seu projeto. Né? Se o senhor quisesse participar, poderia, mas a comissão, a função da comissão é justamente aqui discutir o projeto de sua autoria, mas na Comissão de Saúde. O dia que chegar no plenário vai ser discutido geral, todo mundo vai votar com a consciência. Então, não precisava nem estar aqui, senhor presidente. Era só encaminhar um projeto para ser votado semana passada. Quem quiser votar contra, vamos discutir lá no plenário. Gostaria que você permanecesse na casa como líder do governo. Desculpe, também, que eu veio também para um outro assunto aqui, que é relativo a todo um projeto de nação também, que é o consórcio. Não sei se é a pauta agora. PE 44, lei, por favor. Projeto PE 44/2023. Ratifica o protocolo de intenções e autoriza o ingresso do município de Criciúma no consórcio intermunicipal de saúde Macrosul e dá outras providências. Secretário, esse projeto foi segurado pedindo para a gente ouvir, né, exatamente porque existe uma discussão da saída de um consórcio para a entrada do todo. Vocês deixaram de participar de um, estão no outro. O que se busca com esse PE de verdade? A verdade é que o consórcio, como todos aqui sabem, o consórcio tem um objetivo: cobrar mais por menos. Mais por menos, esse é o objetivo. Um consórcio, uma cooperativa, enfim. O consórcio tiveram algumas situações durante um período agora, por exemplo, da fisioterapia, né? E nós estávamos comprando por um valor e o consórcio estava praticando com o outro, e aí houveram desentendimentos dos prefeitos que lá faziam parte desse consórcio. O consórcio de 12 municípios da América passou a ter mais 15 da região do Vale do Araranguá e passaram a ter maioria, inclusive, dos votos naquele consórcio. Nós ainda estamos comprando aquele consórcio, continuaremos comprando se for por valor menor daquele que nós estamos criando. Estamos criando um outro consórcio com o objetivo de comprar mais por menos. Né? E esse momento, nós estamos aí com 5 municípios. Né? E nós vamos começar a comprar tudo aquilo que os 5 municípios assim desejarem. E a partir daí os demais que quiserem ingressar nesse podem ingressar sem prejuízo naquele que lá está ou migrarem da mesma forma e ficarem só nesse do lado de cá. O objetivo é comprar por menor preço. Eu acho que essa questão da criação de mais um consórcio intermunicipal para mais um. Secretário, antes de eu passar a palavra, legalmente é possível o município estar em 2 consórcios? É permitido? É permitido. Os estatutos dos mesmos, eles não chocam esses interesses? Não. Eu acho que não é permitido, secretário. Bom, se não for permitido, nós vamos ficar com o consórcio que vai ser criado agora. É uma criação de um novo consórcio com esse objetivo. Certo. Os prefeitos hoje, a situação da ANREC é uma situação hoje, esses mesmos prefeitos saíram, não contribuem mais com a ANREC. Não está sendo mais contribuído? Com relação à ANREC, né? Não, a ANREC tudo bem, a CISAREC. CISAREC ainda sim, porque nós ainda participamos. Né? Não foi plantado. Ainda participamos desse. A situação... A pergunta... A pergunta era essa que a gente levantou sobre os valores.
Se para manter essas regras, a prefeitura entra com um valor X. 6 mil por mês. 6 mil. 1.900. Tá. Mas nesse novo agora, então, a prefeitura vai manter os dois? Não, aí vai migrar para esse. Tá, vai sair do outro. À medida que não tiver mais necessidade também, vai ter que regular. Não teria que... Eu não posso prejudicar é um serviço de Não, mas não teria que sair de lá, a sério? Eu acho que para receber o contrato? ainda tem um período de inscrição em negativos, tem todo um encaminhamento. Transição. Período de transição, tu disse. A pergunta que foi a questão dos valores, né? Você vai manter 2 consórcios? Porque, na verdade, o valor não é o valor da manutenção, é o valor daquilo que se paga. Tá, tudo bem. E como é que você sabe que vai sair mais barato no novo? Se os outros municípios são mais municípios? Pelo menos vai se tentar, pelo menos, né? Tem muitas coisas que nós compramos pelo município de Criciúma. Mas é uma ideia só? Um valor bem inferior. Tá, mas é só ideia, vocês não tem nada. Não, o valor que nós compramos pelo município é a prova que dá para comprar menor. Entendeu? O valor que nós pagamos hoje por um valor de uma consulta, por exemplo, poderia citar um aqui, é bem menor pelo município do que o consórcio. Então, é sinal que dá para comprar por menor. Eu gostaria de fazer uma análise sobre tudo isso. Quando se trata, vereador... Quer que você tenha um relatório? Quando se trata do município de Lauro Miller, o consórcio tem uma consulta com o urologista, oftalmo, modelo, com R$110, a 106, 110. Lá em Lauro Miller, ele não consegue comprar consulta direta, então eles vão o quê? Vão tratar pelo consórcio. Agora, Criciúma é diferente. Pela quantidade. Tem 2.000 consultas, 2.500 consultas de urologista. Chega no urologista, te paga R$65 direto, sem passar pelo consórcio. Consórcio 110 e aqui direto. Então o município, claro, que vai comprar vai comprar mais barato, porque é uma compra direta, certo? Algo que me preocupa, gente, olha só, 2022, Cocal do Sul comprou do consórcio R$4.500 de consulta para esse Cocal do Sul. Milhões, 4 milhões e 500 mil reais. Cocal do Sul. Quando é que Criciúma comprou? 2 milhões e 800. Olha a diferença de Cocal do Sul para Criciúma. A sério, tu é secretário de saúde. Está falando do consórcio. Do consórcio. Mas não daquilo que a gente tem direto. Então, facilitou comprar direto, é mais barato. Então, por que a necessidade de abrir um consórcio? Abrir outro novo consórcio. Está entendendo? Se o município compra direto, vai direto ao contratante. Paga mais barato. Por que abrir outro consórcio? Entendeu? Para comprar mais barato ainda. Então, é importante analisar. Quanto vai sair a mais para o município? Eu sei da tua vontade, te conheço e é importante analisar. Uma coisa é verdade. Nós estamos credenciando serviços mais baratos do que o consórcio. Nós queremos comprar pelo novo consórcio mais barato que estamos credenciando. Esse é o grande objetivo. É algo que nós vamos acompanhar de perto. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Se não for assim, não vale a pena. Se não for com essa razão, por quê? De qualquer forma, sinceramente, eu acho que não vai dar para manter os dois. Tá? Pelo que eu. Vai migrar para isso. Tu não vai conseguir ficar em 2. Tá? O município não vai poder ficar em 2. Porque existe uma condição legal nesse sentido, que não vai permitir, tu vai ter que fazer uma opção. Ou um ou outro. Eu penso que isso vai ter que tomar uma decisão. Será esse que vocês todos sabem os motivos pela discordância de 5 prefeitos, inclusive de Cocal, com a questão, com a condução do processo. Não. Então, tem que ter esse novo consórcio, não ficar só para o município aí. É só para dizer para você, gente, e espero, sério, eu sei da tua vontade, com todo respeito. O município que hoje tem fila de consulta de especialista, é o único município que tem fila aqui da região sul é Criciúma. No que, Paulo? Um dos únicos municípios que tem fila para especialidade é Criciúma. Eu acho que talvez não na mesma proporção. Então, eu acredito, sério, que se criar um novo consórcio, com a esperança que vai ser a solução, que Criciúma também venha no topo aí, venha
na raiz aí, com todas as filas que tem na especialidade. Tem município, vereador Paulo, que tem mais filas e com mais tempo de espera do que nós. Exemplo, ressonância magnética, tomografia. Se tu pegar alguns municípios, a fila é longa. Exame não está bom, tomografia também, né? Então, assim, só dá a consulta e tu não dá sequência no diagnóstico do tratamento, né? A sequência, a urologia, por que ficou esse tempo todo que nós também não avançamos muito? Porque adianta fazer uma consulta, o cara precisa de um sequenciamento de tratamento da próstata e não tem urologista para tratar. Agora tem. Vai entrar urologista para tratar em Nova Veneza, em Sombrio, aí agora dá. Pô, sério, oftalmologista. Oftalmologista nós estamos oferecendo umas 1.500. Esse mesmo. Tem 4.778. Assim, ó, estamos ofertando 1.500 por mês. Se vocês pegarem a reportagem que passou esse final de semana, do vírus, nós tivemos um aumento de 22% de judicialização da saúde complementar, dos planos de saúde. Por quê? Porque o pós-pandemia apareceu agora. A demanda, nós tivemos agora em março, Paulo, em abril não é diferente, 40 mil consultas na atenção básica. E se não tivessem faltado, quantos faltaram? 30%, na verdade. Tá, 30% da atenção básica e também na especializada de faltas. Tu estava lá no Santa Catarina conosco, 30 cirurgias, vereador, marcadas em ginecologia. 30, marcadinhos, bonitinhos, 7 não foram. Pô, sério, só para me concluir, senhor presidente, só para me concluir. Então, tu fala em 1.500, né? Mas aí entra no mês quantas pessoas em consulta do oftalmologista? Na média. O David falou em torno de 1.000. Nova? Não chega a 1.000 por mês, não. Então sempre vai ter. Não, consulta de oftalmologista. Só um pouquinho. Eu gostaria só de fazer um corte. Eu gostaria de tratar do projeto especificamente. Giovanni. Eu quero tratar do projeto. O vereador Paulo trouxe um ponto muito importante, foi sobre o investimento que Cocal e Covabatinga Suma fez no consórcio. Eu tenho duas perguntas. A primeira, por que o Criciúma investe menos em saúde no consórcio, né? E quanto que a gente vai investir agora nesse novo consórcio e qual é o benefício no número de consultas, no número de atendimento, enfim, basicamente sobre o projeto. Então, assim, nós talvez não tenhamos comprado mais pelo consórcio, mas compramos mais direto, justamente por menor valor. O credenciamento que nós tínhamos lá por 110, nós conseguimos comprar por 70, uma consulta, por exemplo, no credenciamento. Nós não compramos mais pelo consórcio, nós compramos mais pela prefeitura. O percentual da prefeitura de Criciúma hoje está em 26%, ele fechou o ano com 26% de desembolso do caixa próprio com saúde. 27% já está esse ano. Entendeu? A média dos municípios. 15% profissional. As médias dos municípios no estado é 22, 24, 25, no máximo que eu chego menor. A nossa então só perde para o Joinville, que está 41%, por conta do Hospital São José, que é próprio, que aqui, se eu não tivesse tirado 2018 Santa Catarina, estaria hoje com 38%, 40% de desembolso de saúde. Entendeu? Então, assim, nós estamos 26, 27. Qual é o objetivo do consórcio? Vamos voltar ao consórcio. Comprar mais por menos. Entrar na disputa acirrada na questão de comprar mais por menos. Vamos comprar pelo consórcio agora 4 milhões em vez de 2,5? Ok, mas se tiver menor preço. Porque se tiver menor preço pelo credenciamento direto pelo município, nós vamos continuar pelo município. Agora, o importante é o cidadão sair da fila, comprar essas consultas, seja por direto pela prefeitura ou pelo consórcio. Entendeu? Agora, eu quero dizer para você, nós ofertamos hoje em torno de 9 até 1.000 consultas por mês, que não estamos dando conta, porque a demanda veio assim de uma forma muito louca. 40 mil consultas por mês de clínica nas unidades de saúde, mais 22 nas duas UPAs, uma população de 230 mil habitantes, gera inúmeros exames. E aí gera também custo, tanto dos exames
básicos quanto dos de média complexidade, que seria de responsabilidade estadual ou nacional, que teriam que ter sido pagos pelo governo do Estado Federal, e os municípios acabaram acompanhando, sabe? Pegaram isso para eles. Agora, o exame, por exemplo, as cirurgias, agora, começou a dar um pouco de cirurgia, né? Na região. Só que é tudo carro da prefeitura. Hoje ela estava comigo lá, um cidadão, precisou fazer uma cirurgia de urologia. Ok, tem que ir fazer cirurgia amanhã em Sombrio, mas eu não posso mais chegar para me levar. Entendeu? Então, vem atrás do exame, vem atrás do transporte, vem atrás do isso, vem aquilo, vem do outro. O Estado não faz. Eu estou aqui chorando nas hospitais, eu estou falando uma realidade, sabe? Aquilo que o vereador, presidente, sugeriu na última reunião da comissão, é muito interessante. Nós temos que entrar forte numa campanha de conscientização da população. Não faltar e ir no lugar certo. Não faltar e os protocolos em relação a... Sério, o Paulo só vai relatar para mim rapidinho, Paulo, para deixar o pessoal mais à vontade. Só vou fazer o relatório do PE44, do substituto global. Eu gostaria de relatar favorável, né, a criação favorável ao projeto, criação de um novo consórcio, mas pode ter certeza que nós vamos estar acompanhando de perto, porque eu acho que o prefeito lança isso, sério, como uma das soluções para diminuir filas e buscar preço. Então, pode ter certeza que isso. Eu posso sugerir negócio no projeto que o vereador da Comissão de Saúde faça parte do conselho da condução do consórcio. É isso aí. É deliberativo? Não, é consultivo. O conselho? É. Aí eu não sei. Se for deliberativo, esquece. Por quê? É só se podemos participar, mas não podemos. Ah, tá, verdade. Eu não sei se aí, eu não sei. Mas é consultivo. Deliberativo vai ser assim, com certeza. Assim como nas CAFs, a Câmara participa. Você tem total liberdade de fazer alteração do projeto de lei pelo Executivo. Mas é a comissão. E um membro da Câmara de Vereadores. A CAF é a comissão. Ok, favorável. Gente, o relatório está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contratos de defesa favorável pela discussão. Aprovado o projeto, então dá encaminhamento com substitutivo, que é o 1/2023. Só um pouco, né? Só a numeração? Só a numeração, né? Ah, só a numeração ali que era do 4, estava indo por 6 já. Só eu. Ok. Sério. Obrigado de verdade por ter vindo. Desculpa os debates, mas é assim mesmo. Já sabe que eu sou vereador, sabe como é que a coisa funciona. Mas já terminou. Ah, não, podemos encerrar aqui depois. Eu vou encerrar a comissão. Só um pouquinho. Me parece que hoje houve, não sei se vai para aprovação hoje, o quê? A questão do Refis. Não veio. O Refis não chegou aqui ainda. Toninho já saiu. Mas por que o Refis? Já foi lido? Foi lido já. Ajustou um percentual para a saúde, né? Então, sério, na realidade o que isso funciona é obrigatório, não teve que se manifestar. Eu acho que o que ele me falou ali, Toninho, pelo amor de Deus, é lógico da arrecadação 15%, eu digo, mas ele falou que vai incrementar em mais 10, né? Seria 25%, né? Já é um ganho, né? Já é um ganho. Já é um ganho. Tá vindo um outro para cá, talvez não dê tempo hoje, mas amanhã. Deixa eu dizer para vocês, o Hospital São José, você estava acompanhando ontem, abusar um pouquinho de vontade de vocês. Eu estava ontem no São José e você estava junto. O São José está construindo aquele novo prédio ali. E aqui está sendo construído com um financiamento que o Ministério da Saúde lançou alguns anos atrás de incentivo à ampliação de serviços. Só que quando ele fez esse financiamento junto ao Bradesco, a garantia foram recursos do próprio faturamento deles do Sistema Único de Saúde a nível nacional. E esse mês já veio uma parcela que nós estamos fazendo simplesmente o Fundo Nacional já faz a retenção. Não é nem o município que faz. Só que como nós somos gestão plena, ele passa pelo município, entendeu? Então eu gostaria de encaminhar um projetinho de lei para referendar isso, para que lá na frente, está passando pela prefeitura, mas a Câmara nem deu o devido aval nesse negócio. Pareceu. Então talvez venha hoje ou amanhã esse projeto está sendo feito junto com... Na realidade, poderia ir direto para ele, não precisa nem passar pelo município, né? Poxa vida, por favor. Para quem passar pelo município, isso que vai receber. Poxa, aí fica já é entrevistado lá, sabe? Pode.
Nada a ver, cara. Mas O assim, dinheiro entra direto para eles. direto. Direto. Então, mas como passa isso por ali e tal, acho interessante. Acho que é importante, assim. Fazer um projetinho para lá na frente vocês não me visitar. Eu vou mandar. Perguntar onde é que está o dinheiro. Né? Depois eu devo explicar na sessão, a série nós vamos explicar depois na sessão também os acontecimentos do final de semana. Foram acionados por pessoal, mas a gente acabou verificando toda a atenção. Várias coisas que aconteceram no final de semana, inclusive, né, o desvio. Não, ninguém sabia nada. Sim, mas nós ficamos sabendo da Carlos Zanotto. Sábado, às 11 horas da noite. Sábado à noite. Bem, Estou indo. Mas vou para aí porque a coisa me pegou aí. O presidente, Verdade. mas não tinha como comunicar nós, né, no sábado à noite, 11 horas. Sabe o que é? O Hospital Materno Infantil Santa Catarina está lotado até a soca. Sim, a gente sabe disso todos os dias. Ontem eu tive reclamação. A UTI, eles tiveram que improvisar a UTI. Tá? Teve momentos que nem os vereadores puderam participar, que tinha que cortar o grupo pela quantidade de pessoas que tinha. Tá? Então foi um negócio muito complicado. A gente não tinha condições nenhuma para isso, de verdade. Nós fomos acionados, particular como você foi, como todo mundo foi. E acabamos tomando conhecimento que a Carmen Zanotto estaria ali numa 11 horas da noite de sábado. Eu não estava nem no Cristiano, eu estava em Porto Alegre. Tá? E aí, outro dia de manhã, 9h40, nós se jogamos para lá para poder acompanhar. Meio que bicão, inclusive, para poder acompanhar os trabalhos. E aí nós usamos o nome da nossa comissão como acompanhando para não, até para não melindrar ninguém. Justamente, aí eu tenho certeza que vocês não ousariam concordar com essa situação do presidente participar, obviamente. Os encaminhamentos? O que houve? 7 leitos de UTI da Natal. Porque o que aconteceu é que a bronquiolite começou a pegar de novo, levando as pessoas para a UTI e estavam se preparando. Essa é a situação. E aí, quando tu precisa, aciona o aéreo sequer não deu confiança, não acionou o SAER, que tem condições de atender a UTI, e a criança ficou esperando. Graças a Deus, Santa Catarina improvisou uma UTI, que vai permanecer aparentemente, poder acolher 4 crianças, que era só uma na sexta, e chegou no sábado, passou até 4. E no domingo já estava brigando porque precisava de mais espaço. Está gravando muito a questão de doenças respiratórias do PP. Crianças prematuras da cidade, sífilis na cidade, né, Marcelo? Muitas sífilis na cidade, todo respeito, sífilis, crianças prematuras e falta de acompanhamento para ela. É uma vergonha, né, Sérgio? Que é o que a gente estava vendo assim em relação a essa situação. Lamentável. O Estado e a Carmen, claro que no desespero, também ela se jogou para cá, vou aí ver o que está acontecendo. Mas o Estado inteiro, no sábado ela estava desesperada em Itajaí, tentando abrir uma UTI. Nós não almoçamos nem sábado nem domingo, praticamente. Domingo foi almoçar às 5 da tarde. Mas ela trouxe solução? Não, deu sorte que o IDEA já tinha contratado a empresa para começar a reforma hoje. Já começou a reforma. Já vão começar lá. 45 dias para abrir a nova mais 7 leitos de IDEL. Aí abre 10, ficam 10 de pediatria, 20 de IDEL. Referencia para Santa Catarina a neuropediatria, que legal. Na nível estadual. A ortopedia de alta também, a definição. E avançar, tem que avançar. A oncopediatria também está ali, tem né? uma capacidade de crescer. A onco não é, vai ser ali pediatria? A onco, pediatria. É sério. Gente, obrigado. Valeu.